Hoje, a gente vai mergulhar numa das passagens mais, misteriosas e transformadoras da Bíblia, a luta de Jacó, lá em Gênesis 32. É a história de um homem que, mesmo no auge do sucesso, é forçado a encarar um fantasma do passado que o assombra, há 20 anos. E essa é a grande questão, né? Por que alguém lutaria com Deus? Já adianto, não é um confronto por poder, não. É uma batalha pela própria alma. Vamos tentar entender as raízes desse conflito e o que ele significa até hoje. Então, o cenário é o seguinte: Jacó está voltando para casa. Para quem vê de fora, ele é o retrato do sucesso. Tem uma família enorme, rebanhos a perder de vista, muita riqueza, mas por trás dessa fachada toda, ele carrega um medo profundo, porque está prestes a reencontrar alguém que ele teme há muito tempo, seu irmão, Esaú. 20 anos. Pensa só, 2 décadas fugindo do passado, vivendo com a lembrança de como enganou o próprio irmão para roubar a benção dele. E agora, esse passado está vindo, literalmente, ao seu encontro. Tentando controlar a situação, como sempre, o Jacó, que era muito esperto, enviou uns mensageiros na frente para sentir o clima, tentar apaziguar o Esaú. A abordagem dele é toda diplomática, chamando o irmão de meu senhor e a si mesmo de teu servo. Mas a notícia que os mensageiros trazem de volta, nossa, não é nada tranquilizador. 400 homens. No Antigo Oriente Próximo, esse número não sugere uma recepção de boas-vindas, né? Isso soa como um exército. O medo de Jacó se torna real, palpável. A consciência pesada dele agora está de frente com uma ameaça de verdade. E a primeira reação de Jacó é exatamente o que a gente esperaria dele. Um plano bem meticuloso. Ele é um estrategista, um cara que sempre confiou na própria inteligência para se virar na vida. Os 2 primeiros passos dele são pura estratégia, táticas diplomáticas bem comuns na época para lidar com um possível inimigo. Primeiro, ele divide tudo o que tem em 2 grupos, na esperança de que, se um for atacado, o outro consiga escapar. Depois, ele manda uma série de presentes caríssimos para tentar acalmar a raiva do Esaú. Mas é o terceiro passo que revela a primeira rachadura na armadura de autoconfiança dele. É isso. Pela primeira vez, a esperteza do Jacó parece não ser o suficiente. O medo o empurra para um lugar de total vulnerabilidade espiritual. Ele para de só planejar e começa a clamar por uma ajuda que ele sabe que está muito além da sua capacidade. E o mais impressionante na oração dele é que ele não exige nada. Pelo contrário, ele admite que não é digno e se apoia unicamente nas promessas que Deus já tinha feito a ele no passado. É um momento de humildade profunda que nasce ali, no meio do desespero. E é aqui que a história dá uma virada de chave. O foco sai de um conflito externo que está para acontecer e vai para um confronto interno completamente misterioso. Jacó se prepara para o pior, mas o que acontece em seguida é algo que ele nunca, jamais poderia ter previsto. Ele se isola. Sua família, seus bens, tudo aquilo que definia sua identidade e seu sucesso, está tudo do outro lado do rio Jaboque. Ele está completamente só, na escuridão, no auge da sua vulnerabilidade. É o palco perfeito para a transformação. De repente, do nada, começa uma luta física. Muitos estudiosos veem isso como uma manifestação externa daquele conflito interno que está consumindo Jacó. Ele está lutando com seu passado, seu medo, sua identidade e, como ele logo vai descobrir, com o próprio Deus. Bem, toda grande luta leva a uma mudança, certo? E esta não é a exceção. O que acontece a seguir não só resolve o problema daquela noite, mas redefine toda a vida de Jacó. Com um simples toque, o oponente de Jacó o fere permanentemente. Isso mostra que a luta poderia ter acabado a qualquer momento. O poder do adversário era absoluto. Mesmo assim, ferido e em desvantagem, Jacó se recusa a soltá-lo. Ele se agarra, exigindo uma bênção. A bênção que ele tanto busca vem na forma de um novo nome. No mundo antigo, isso era muito mais que uma simples troca. Significava uma mudança completa de identidade e de destino. Ele deixa de ser Jacó, que significa algo como enganador, para se tornar Israel. E este é o clímax. A sua nova identidade não é sobre vencer pela força, mas sobre perseverar na luta, sobre se agarrar a Deus mesmo na fraqueza. Ele prevaleceu não por dominar, mas por não desistir. É só então que a ficha cai para Jacó. Ele percebe com quem esteve lutando. Ele sobreviveu a um encontro direto com o divino, algo que se acreditava ser impossível. A experiência o deixa maravilhado e, claro, completamente transformado. Ele sai da luta com um novo nome, mas também mancando. E isso é uma imagem brilhante para ilustrar a lição.
O seu mancar se torna um lembrete constante de que sua nova força não vem de si mesmo, mas de sua dependência de Deus. Então, tá. O que essa história antiga pode nos ensinar hoje? Suas lições sobre luta, fraqueza e transformação são, olha, surpreendentemente atuais. A história nos mostra que a transformação de Jacó precisava acontecer por dentro antes que a reconciliação pudesse acontecer por fora. A luta dele não foi uma derrota, mas o parto de uma nova identidade. E as marcas que ele carregou daquela noite nos lembram que as cicatrizes das nossas próprias batalhas não são sinais de vergonha, mas de resiliência. São símbolos de uma força que só é encontrada quando finalmente se admite que não dá para vencer por conta própria. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A história de Jacó sugere que a vitória dele não foi dominar seu oponente, mas se render a ele, agarrando-se em total dependência. Talvez o verdadeiro ponto de virada em nossas vidas não seja quando vencemos, mas quando finalmente nos entregamos,